Olá pessoal, boa tarde. O pessoal está chegando aí. Que ótimo. A Tânia, a minha irmã lá dos Estados Unidos, a Pet. Que ótimo. Pessoal, então quando a gente espera o pessoal chegar, e tal, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre, não podia deixar de falar, né, sobre isso que está acontecendo hoje, né, esse fenômeno, né, dessa chamada assim pandemia, né, e para a gente pensar isso daí com uma sinceridade, né, como é, né, e que a gente tenha consciência e que respeitemos aí esse momento de quarentena, né? Não é bem assim quarentena no nosso caso ainda, né? Mas que a gente possa se isolar um pouco, né? É muito estranho a gente falar isso, né? Assim, isolamento, mas nesse momento é necessário. E embora é algo extremamente assim dolorido a gente pensar isso, que pessoas estão perdendo seus avós, maridos, esposas, filhos, né? Mas vamos pensar de uma maneira, tudo tem um outro lado, né? A gente pode encontrar algo assim positivo e desenvolver em nós a resiliência, que é uma virtude muito importante hoje. E a gente pensar nisso como uma oportunidade também, para a gente mergulhar a fundo aí na, em questões mais filosóficas, podemos dizer assim, né? Para a gente pensar assim, qual é o valor da vida, né? Que valor tem a vida? E, e também uma oportunidade que eu sempre falo, que eu estou passando, né? É uma oportunidade de estarmos próximos aos nossos familiares, né? Aos seus filhos, a esposa, a mulher, enfim, com quem você mora. E também uma coisa interessante é nós pensarmos assim, bom, o que eu tenho, o que eu posso dar para os meus filhos, que habilidade eu tenho que eu posso desenvolver com eles agora nesses dias que ficaremos isolados, né? Então eu, por exemplo, estou trabalhando com a minha filha, estou desenvolvendo com a minha filha. Ela nunca se interessou tanto, por incrível que pareça, né? De aprender assim Tai Chi Chuan. Então eu estou fazendo aulas de Tai Chi Chuan com ela. E cada um pode se doar um pouco assim. O que eu posso fazer? É, de que habilidades que eu tenho, que eu posso agora, que eu tenho tempo, né? Estar próximo com as pessoas que moram comigo. De repente você joga xadrez, ou faz assim jardinagem, sei lá, né? Qualquer coisa que você se tenha como algo que você goste, que você teria prazer em ensinar. Então isso é um aspecto importante também para nós pensarmos, além de levantar questões, né, que sejam assim significativas sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Não podemos deixar que isso passe meio que batido assim, né? E também é uma oportunidade, como eu disse, de ficar próximo com as pessoas que você ama. E pensando também que isso é importantíssimo, porque você se protegendo as pessoas que você ama, você também protege a todos. Então tem uma dimensão aí individual, mas tem uma dimensão coletiva importantíssima, que nós não podemos, isso faz a gente pensar como que nós estamos unidos mesmo, né? Estamos numa rede, podemos dizer assim, social. Agora, o que é mais importante assim que eu vejo nisso tudo é o que vai acontecer pós-coronavírus. Que isso é importante, né? Porque daqui um pouco, não sei quanto tempo que vai levar, mas isso vai acabar, porque tudo se transforma. E eu fico pensando assim, o que nós podemos aprender com isso, né? Esse é o ponto, né? O que nós aprenderemos quando acabar tudo isso. E uma outra questão importante também, que eu acho que vocês poderiam levar, é quando tudo isso passar, retornaremos aos nossos afazeres
cotidianos, né? Que muitos deles são afazeres alienantes. Então isso é um ponto, né? É o que eu estou aprendendo com isso, e quando passar, será que eu, de uma certa forma, vou retornar à vida como era antes? Então, assim, pense um pouco nisso. Na verdade, essa live não é para falar disso. Essa live é para falar sobre meditação e Qigong. E então vamos lá. Acho que já chegaram muitas pessoas aqui que estavam interessadas. E vamos lá. A meditação, vamos falar um pouquinho sobre a meditação e o Qigong, que são... Na verdade, essa live aqui não é tanto teórico assim, né? Eu gostaria de fazer algo bem prático. Mas alguma teoria é importante a gente abordar aqui, porque a teoria da meditação e do Qigong é vasta, assim, profunda, né? São atividades com mais de 5.000 anos. Então, e é muito difícil a gente falar disso de maneira muito rápida, mas alguma teoria eu acho que é importante a gente desenvolver. Então vamos falar primeiro sobre o Qigong, né? O Qigong é uma atividade que talvez poucos conheçam. As pessoas conhecem mais o Tai Chi Chuan, mas vamos pensar o que é Qigong, né? Qi quer dizer é uma força vital, é uma energia de vida, é uma essência. E Kung é uma força, é um esforço. Então, Qigong, uma definição de Qigong, podemos pensar assim, olha, qualquer estudo ou treinamento relativo ao Qi que requer um longo tempo e muito esforço. Então, o Qigong tem uma parte teórica, né, essa parte mais até um pouco assim esotérica, mas ela é muito prática. É um desenvolvimento teórico e principalmente prático, no seguinte sentido de você dominar um pouco as suas energias. Tem alguns contos chineses assim, né? Não sei se é mito, para não falar que seria um mito, né? Algumas histórias, melhor dizendo, que uma vez um monge ele segurava um pássaro com a mão, e o pássaro ele não voava. Aí as pessoas perguntavam assim, mas como que esse pássaro não voa, né? Porque você abre a mão, o pássaro deveria voar, né? E aí uma coisa interessante, o que vocês imaginam assim? Por que o pássaro não voava na mão desse monge? Então vamos pensar assim, olha, ele sentia, o pássaro para ele voar, antes de voar, ele precisa fazer um impulso, né? Ele tem que empurrar para poder voar. E a sensibilidade desse monge, né, na energia dele, a energia do pássaro, era tão grande que quando o pássaro ia fazer um impulso, ele abaixava a mão um pouco, né? Abaixava a mão um pouco e o pássaro não conseguia, na verdade, ter a força. E ele ficava parado ali. Não importa se isso é verdade ou não. O que importa é para a gente entender como que você treinando o Qigong, a ideia de você desenvolver a sua sensibilidade, a energia que flui no seu corpo e também em começar a perceber a energia do outro. Então é um estudo que, como diz a definição, leva um tempo para você desenvolver essa sensibilidade da sua energia. Sem falar dos aspectos assim, terapêuticos também, que nós abordaremos um pouquinho aqui. Deixa eu ver quem entrou aqui. A Laísa, Carla, Cláudia. Obrigado pela presença de vocês. Muito bom. Então vamos lá. Seguindo aqui. Eu estou olhando as minhas anotações aqui. Tem uma teoria do Qigong, que na verdade é da medicina chinesa, né? Também medicina assim, tradicional chinesa, que é a ideia dos 3 tesouros. Vamos entender isso aí um pouquinho, porque ele é importantíssimo isso. Quais são os 3 tesouros? Jing, Qi e Shen. Quem tiver com papel e caneta aí, Jing, J-I-N-G. O que seria o Jing? O Jing é a nossa essência, né? O Jing nós recebemos, nós herdamos dos nossos pais. Quando nós nascemos, nós adquirimos uma quantidade de Jing, dessa essência, que é como o nosso combustível de vida. E o Jing ele se estabelece
nos rins, certo? E esse Jing é a quantidade de vida que nós temos. Nós não podemos aumentar o Jing. Cada um de nós vem com uma quantidade de Jing já definida. Isso é muito interessante a gente pensar, porque a saúde dos nossos pais, no momento que eles concebem a gente, né, que tem a concepção, a gente traz essa energia deles também, né? Então, cada um de nós tem uma quantidade de Jing diferente. Mas nós podemos preservar esse Jing, né? Com boa alimentação, com os nossos hábitos, e também trabalhando com o aspecto emocional. Quanto mais desgaste emocional a gente tem, a gente vai consumindo o Jing. E quando acabar o Jing, a gente morre. É assim, é simples assim, né? A gente morre. Então vamos preservar o Jing. E o Qigong e a meditação são formas de preservar esse Jing. O outro conceito dos três tesouros, o Qi, nós já falamos um pouco, né? O Qi é uma energia vital. O Qi, ele fortalecido, ele promove a vida. O Qi circula pelo nosso corpo, pelos meridianos, né? E temos cada órgão do nosso corpo tem que receber esse Qi em quantidade adequada, nem muito Qi e nem pouco Qi. Então, como que a gente afeta o Qi, como eu estava dizendo antes? Com a qualidade do ar que a gente respira, com o alimento, o estilo de vida e principalmente o estado emocional. Então, o Jing, ele vai transformar em Qi. O Jing que nós recebemos se estabelece nos nossos rins e vai se transformar em Qi. Então, quanto mais você consome Qi, com estilo de vida, talvez não muito assim consciente, né, não tomando cuidado, você vai consumir mais Jing. Então, se alimentando mal, respirando ar impuro, não praticando exercícios físicos, não tendo um controle emocional, você gasta mais Qi e tem que consumir um pouco mais de Jing, né? Então, por isso que o controle emocional ele é fundamental para preservar, para nos dar longevidade, certo? O terceiro tesouro aqui que a gente apresenta é o Shen. O Shen é um pouco mais, talvez difícil da gente explicar um pouco, porque é traduzido como espírito. É um tipo de energia também, né? Espírito é uma palavra para nós um pouco difícil de a gente entender, né? Talvez alma, né? Mas o Shen, enquanto espírito, eu gosto de pensar sempre, usar o termo de vivacidade, né? Uma pessoa com Shen forte é aquela pessoa vivaz, né? Que tem brilho nos olhos, né? Ao passo que uma pessoa com Shen fraco, ela apresenta uma assim, característica muitas vezes de apatia, né? Então o Shen é o nosso espírito que alimenta a nossa mente, e um Shen forte ele faz com que nós tenhamos pensamentos claros. Uma pessoa com um Shen realmente bem assim desenvolvido tem podemos dizer assim, intuições, né? Então veja, esses três tesouros eles estão ligados, né? Então nós temos o Jing, que se estabelece nos rins, que é herdado dos pais e é nosso combustível de vida. O Jing se transforma em Qi, que é a energia que flui pelos meridianos, portanto essa energia tem que estar fluindo com quantidade apropriada, né, sem nenhum bloqueio. E o Jing alimenta o Shen, né? Então, se você tem uma disfunção nesse Qi, você também terá um Shen fraco. Essas teorias, elas são importantes porque podemos dizer assim, é a base do conhecimento do Qigong e do Tai Chi Chuan também, né? Óbvio que eu estou fazendo aqui uma redução, né, gente? Isso aqui tem muito mais, tem
teria que aprofundar muito mais nesses conceitos de Jing, que tem outras assim, divisões, né, de Jing e Qi e tudo mais. Mas para o nosso caso aqui não importa muito a gente aprofundar nesses termos, né? Bom, então eu espero que tenha ficado claro um pouco essa teoria dos três tesouros, né? E quando a gente pratica, portanto, o Qigong, é uma maneira de a gente preservar aí o Qi e preservar o nosso Jing. Como eu disse, não gostaria que fosse muito teórico essa nossa live aqui. Eu queria que fosse algo um pouco mais prático. Então, tô só falando alguns conceitos e nós partiremos logo mais para a parte prática mesmo, né? Falar um pouco sobre a meditação. Se vocês quiserem colocar algumas questões aí, eu estou aqui lendo, de repente algumas questões possam ser interessantes para a gente, algumas dúvidas também, tem alguma coisa que eu tenha falado que não tenha ficado claro, tá? Pode já deixar o seu comentário aí. A meditação. A meditação que a gente vai apresentar aqui é chamado de Qin Zai Fa, que é o método de purificação do coração. Na China, o ideograma coração e mente, eles são o mesmo, né? Esse ideograma. Então é muito interessante quando a gente fala assim, método de purificação da mente e coração, a gente está falando a mesma coisa, né? E o que seria purificação? Vamos deixar claro assim que esse termo pode gerar alguma confusão assim, ou uma alusão que seja algo de pio, né, de puro no sentido de assim, santidade, né? Não é muito por aí como a gente entende, ou pelo menos como eu tenho lido, né? Purificação, no caso, o método de purificação do coração e da mente é esvaziar os excessos de emoções, né? O excesso não é eliminar a emoção, por exemplo, não é eliminar a raiva. Eu falo assim, eu não quero ter raiva. Olha, isso é impossível, você não ter raiva. Impossível você não ter raiva, porque a raiva é uma emoção humana e de outros animais, né, também. O que você tem que combater aí, podemos dizer, seria o excesso de raiva, ou como canalizá-la, né? Então, o que seria a purificação aí das emoções e dessa mente, né? É você combater essas emoções excessivas, raiva em excesso, tristeza, alegria em excesso também. Alegria em excesso também, porque que pareça, não é algo positivo, né? Então, é essa meditação. Também conhecida como meditação no vazio. Vazio, por que vazio? Porque quando nós nos sentamos para meditar, por sinal, uma definição de meditação que eu gosto muito é sentar na quietude ou sentar no silêncio. Então, quando nós nos sentamos no silêncio, vocês percebem que a meditação é algo tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil de fazer, porque a gente não consegue ficar parado, né? A gente senta e aí o corpo começa a mexer o corpo, e aí a sua mente não para, né? Aquele diálogo que você não para. Então, quando nós nos sentamos para a meditação, com o passar de uma prática, né, o tempo, né, porque a meditação também é algo assim, cumulativo, embora numa primeira sessão você já sente um pouco diferente, né, mas com o passar do tempo, da prática, esses pensamentos, cada vez mais, eles vão diminuindo, e entre um pensamento e outro tem um espaço, que é esse vazio. Então, o pensamento vem, você consegue entrar, às vezes a gente fica só alguns segundinhos, porque já vem outro pensamento. E com o passar do tempo, esse espaço ele vai aumentando um pouco. E aí você entra no vazio, que é o vazio onde você não tem as emoções, né? Essas emoções em excesso. Então, meditar é uma forma de dar uma trégua para o seu corpo, para os seus órgãos. Por exemplo, a raiva, quando você está com raiva, ela atinge diretamente o fígado, né? Então, imagina, e quando você está com os pensamentos, né?
Você às vezes brigou com alguém, assim, discutiu com alguma pessoa, você leva essa pessoa para casa e fica remoendo aquilo ali, a raiva que você tem, o seu fígado ele está recebendo. Então, meditar é uma forma de você ajudar o seu corpo também. Então, esse fluxo mental, quando você pratica, ele vai diminuindo e vai dando uma tranquilidade interior, né? E como eu coloquei aqui na minha anotação, um fortalecimento, né? Um descanso profundo para o seu corpo. Às vezes, quando você está cansado, é melhor você meditar um pouco do que descansar, do que dormir, né? Uma meia horinha, vamos dormir um pouquinho. Às vezes é melhor você meditar, porque fortalece muito mais, você se recupera muito mais, né, do que o sono. Tudo bem, gente? Vamos seguindo um pouquinho mais aqui. Se alguém tiver dúvida, pode escrever, tá? E vamos pensar um pouquinho assim, olha, a meditação, embora seja esse estado que eu estou falando, que é o estado de calma, é algo natural em nós perdemos muito isso, né? Isso tem a ver um pouco com o conceito de vida que nós temos. Tem a ver aquele começo, no começo de que nós falamos aqui sobre o problema que a gente está passando hoje, né? Dessa pandemia, para a gente avaliar um pouco o que é a vida, né? Então, assim, por que nós perdemos esse estado meditativo? Porque a nossa mente está muito acelerada. Existem algumas metas que nós podemos colocar quando você medita. Mas ao mesmo tempo que eu falo que tem meta, eu acho estranho falar de meta na meditação, porque a meta já coloca a nossa mente num estado assim acelerado. Mas vamos pensar assim, ó, nós temos uma meta, né? Qual seria a meta de quando você começa a meditar? Uma recuperação física, energética, mental, de cansaços crônicos, de ansiedade, mas a meta final, podemos dizer assim, é a iluminação. Eu uso essa palavra, mas tem que explicar, né? Porque como que eu entendo e como outros teóricos também entendem essa questão da iluminação. A iluminação também não é a pessoa se tornar um santo, né? Como eu entendo o estado de iluminação? É o estado no qual você está plenamente consciente, desculpe, plenamente consciente do momento presente. Você está atento, você está ali, né? Esse é um homem iluminado, né? E a meditação, ela acaba nos levando a isso, né? Uma presença, uma qualidade dessa presença. Só que ao mesmo tempo que eu estou falando que são metas, a gente não pode pôr isso como meta. Você não pode sentar para meditar e falar assim, minha meta é me tornar um homem iluminado, ou uma mulher assim iluminada, né? Você não pode pôr essa meta. Simplesmente você tem que esquecer, né? Sentar no silêncio, sentar na quietude e deixar e esquecer. Você tem que, na verdade, lembrar que tem que esquecer. Paradoxo, né? Você tem que lembrar que tem que se esquecer. Então, é sentar e aguardar e utilizar as técnicas, enfim, né? Mas isso é muito difícil para nós, né? Para o homem moderno. Quais são os impedimentos que eu vejo que nós temos, né? O primeiro deles, são três, né? Eu vou falar dois primeiros aqui, que na verdade acabam sendo um só, e o terceiro, que talvez não seja um impedimento, mas dependendo do grau, né? Então, o primeiro impedimento que nós temos para esse sentar na quietude e ficar imóvel é o apego, o medo que nós temos, né? A dificuldade e esse medo, ele vai gerar uma dificuldade de se entregar à experiência. E aí a gente pode somar com o segundo impedimento, que é a nossa tendência a racionalizar o que está sendo feito. Então eu estou sentado ali, olhando, aliás, observando a minha respiração, aí eu começo a pensar o diálogo, né? Os diálogos. Começo a pensar, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Que coisa mais imbecil, né? Que perda de tempo.
devia estar lendo um livro técnico, não que isso não seja importante, também é, né? Mas a nossa mente racional, a nossa capacidade de racionalizar, que é arrumar uma justificativa, olhar de uma maneira crítica, mas não numa crítica consciente, mas uma crítica onde o ego está atuando ali, faz com que a gente não consiga. Isso é um impedimento muito grande para a meditação, né? Então, você tem o medo de se entregar, né? O medo desse desapego, né? Do momento de entrar nessa vacuidade, soma a racionalização, né? São dois impedimentos seríssimos. E eu chego a dizer que essa é a barreira que a gente tem que passar quando a gente inicia a meditação. É você não achar que você está perdendo tempo ali. Na verdade, você não está perdendo tempo, né? Se você está cuidando da sua saúde física, psíquica e emocional, você não está perdendo tempo. Só que nós temos uma frasezinha muito nada a ver, né? Que a gente aprende, a gente escuta, que tempo é dinheiro, né? Então você fala assim, poxa, eu estou aqui perdendo tempo e devia estar ganhando dinheiro. O terceiro ponto de impedimento, que eu digo que às vezes não é, mas dependendo do grau é um grande impedimento, que é o problema físico, né? As dores físicas, né? Você com uma dor muito forte, é difícil você sentar e ficar na quietude e no silêncio com uma dor muito forte, né? Então vocês percebem que é um ciclo, né? Quanto mais você medita, algumas dores que são assim, emocionais, né? Elas melhoram, até amenizam, né? Amenizam um pouco e você consegue sentar e meditar e cada vez mais você vai se sentindo melhor. Mas dependendo da dor, realmente é complicado, né? Mas algumas dores são importantes, né? Então, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, medita. Ao invés de ir lá e tomar um remedinho, medita. Você está com dor de estômago, senta e medita. Você está com uma indisposição qualquer, medita, né? E vocês verão que muitas vezes, ou quase todas as vezes, né, pelo menos comigo e que eu tenho lido e conversado com pessoas, que muitas vezes essa dor de cabeça ela é simplesmente uma tensão muscular, assim, emocional, e quando você resolve isso, quando você relaxa um pouco, essa dor de cabeça ela desaparece, né? Então, são três, fazendo uma pequena síntese novamente, três impedimentos: o apego ao seu ego, né? O apego a você, a nossa capacidade de racionalização, ou seja, de arrumar justificativa e fazer críticas não racionais, não críticas não conscientes, mas críticas fundamentadas no seu próprio ego, que faz com que você pense o que eu estou fazendo aqui. E o outro impedimento são as dores físicas. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de dores físicas, tá? Aqui a Zulane. Oi, Zulane, tudo bem? Você perguntou, espero que esteja tudo bem por aí, tá? Porque às vezes sentimos sono durante a meditação. Isso é uma pergunta excelente. Temos que ver assim, né? Quando a gente está muito cansado, mas muito cansado, e você não tem muito a prática, a hora que você para um pouco, a sua energia, né, cai e você apaga mesmo. E também, não sei como que você medita, Zu, mas por isso que eu falo que a meditação, às vezes você tem que estar numa postura que não é tão relaxada assim, porque meditar não é relaxamento. A meditação ela vai gerar um estado emocional, né, que você pode dizer de esse relaxamento, mas a meditação em si, ela tem que ter um esforço físico, né? Então, já adiantando, eu já gostaria de passar para algumas técnicas de meditação. O que nós precisamos fazer para meditar, né? Então, Zu, essa é uma questão. Você pode meditar sentado em uma cadeira, como eu estou agora. Você pode meditar deitada na sua cama, mas a chance de você dormir é muito grande. Por isso que eu gosto de meditar, basicamente, para mim a melhor forma é sentar no chão,
né? Naquela posição de meio lótus, ou dos indinho, né? Como você senta, porque ali você tem que ter um certo esforço, né? A sua coluna tem que estar ereta, a sua musculatura. Então a chance de você dormir é menor do que deitada na cama. E também se você dormir, você não vai cair, né? Você não passa ali, você já acorda ali, né? Enfim. Então, a meditação precisa de um certo esforço, mas não um esforço onde você fica sentindo dor também, senão você está meditando na dor, né? Você não pode estar com dor no joelho, senão você medita no seu joelho, né? Então esse é um ponto. Então nós podemos meditar sentados, mas quando for sentado, olha, não fique encostado assim, ó, né? Porque a chance de dormir também é grande. E você tem que treinar a musculatura. Então afaste um pouquinho. Eu não sei se você tiver uma debilidade, né, física muito forte, ou tivesse acamado, aí você pode fazer na sua cama. Mas se você não tiver outras condições de saúde, é mais interessante você meditar com as costas eretas para treinar a sua musculatura. Então esse é o primeiro ponto. Relaxar o corpo e a mente antes de meditar. E como nós faremos isso aqui na nossa prática, nós faremos com exercícios de Qigong, tá? Vou passar alguns exercícios assim respiratórios como uma preparação para a meditação. O Qigong, como eu disse, é vasto, né? Tem muitos exercícios, e só o Qigong seria uma aula só, né? Mas aqui no nosso caso a gente vai fazer alguns exercícios de Qigong como uma forma de fazer com que você relaxe o seu corpo e a mente para a meditação. Porque às vezes é difícil você chegar, você está com sua mente agitada e vou sentar e já vou meditar. A chance de você fracassar é muito grande. Então você tem que se preparar para a meditação, principalmente quando você não tem muita experiência. Então, alguns exercícios de Qigong são importantes para preparar o corpo, alongar um pouquinho o corpo e relaxar um pouco a sua mente. Então, o primeiro ponto é a posição, né, onde você vai ficar sentado, tal, mas sempre com a coluna reta, com a musculatura, com uma certa força, né? Uma certa assim, tensão, desculpa. Relaxar o corpo e a mente com alguma atividade. Um outro ponto importante é colocar a língua no céu da boca, né? Porque quando você coloca a língua aqui, você relaxa a musculatura, né? A sua mandíbula desce. E também na medicina chinesa, você liga os meridianos, né? Vasoconcepção e vasogovernador, que ele vai por trás, vai pela cabeça e sai aqui. Então você une e forma um circuito energético. Mas principalmente para você relaxar a musculatura. Eu vejo muitas pessoas meditando, às vezes, e elas começam a meditar, aí você vai olhando para o rosto delas, aquela tensão, vai ficando tensão, não, relaxa. Porque isso aqui também vai gerando uma tensão, né? E chega uma hora que você vai começar a sentir dor, né? Então, pôr a língua no céu da boca ajuda a relaxar a mandíbula aqui. Outra questão que me perguntam muito: qual o melhor horário? Para mim não tem um melhor horário. Eu acho que todo horário é horário para meditar. Mas, teoricamente, os melhores horários seriam pela manhã ou pela manhã e à noite. Na verdade, 2 sessões por dia seria a melhor opção. De manhãzinha, né? E só que de manhã sempre tem um problema que as pessoas trabalham, enfim, mas eu sempre penso assim, você acorda antes e medita, né? Porque também de manhã, pela manhã é mais fácil, porque sua mente está um pouco mais fresca, né? E ainda você não começou o dia. E à noite também, né? É uma forma de você se preparar para o sono. Então, de manhã e noite. Em torno de uns 20 minutos, né? Mas no começo, quem não tem o hábito, começa com 5 minutos, com 10 minutos. Vocês verão, já com 5 minutos faz uma diferença enorme, né? Mas para mim não tem horário, a gente pode meditar a qualquer hora. Eu gosto de fazer meditações curtas, né? Então acho que muitos sabem aqui que eu sou professor e às vezes para sair de uma aula, de uma sala para uma outra sala, eu paro um pouquinho e medito ali uns 5 minutinhos, né? Ou até menos, né? O momento que você já para
e já traz a mente para o seu corpo, já faz uma diferença enorme para você mudar até de ambiente, né? Então, qualquer hora é hora, né? Quando a pessoa está com a mente muito conturbada, assim, que fica difícil a meditação, tem uma técnica que eu acho interessante de fazer, que é a contagem de números. Você inspira e quando expira, você conta o número. Então você vai contando, né? Inspirou, a hora que expira, 2, 3, até 10. Aí repete de novo. Se nesse meio termo você perder a conta, começa de novo. Vocês vão falar, nossa, mas isso é muito simples. Vocês vão ver como que vocês perdem a contagem. Porque a nossa mente está tão agitada que você não sabe se você contou o 4, se foi o 5, se foi o 6, né? Então, isso quando a mente está muito agitada mesmo. Se não, eu indico fazer a técnica que nós vamos praticar hoje, né? Agora, quando você tiver realmente não conseguir, eu aconselho a levantar e meditar uma outra hora. Que meditação não pode ser sofrimento, né? Isso é muito bom a gente deixar claro isso. Meditação não pode gerar sofrimento, né? Tudo bem? Então, vamos passar para a parte prática, que eu acho que seria bem interessante. Como que nós faremos? A gente vai iniciar com alguns exercícios de Qigong. Vocês podem ver essa ordem mesmo, tá? Um exercício de Qigong, depois eu vou explicar como que nós entraremos nessa meditação. Vamos meditar pouquinho, tá? Uns 5 minutos no máximo, só para essa experiência, né? E a não ser que vocês queiram mais, aí vocês podem digitar aqui, falar, não, vamos meditar 2 horas, tal. Para mim não tem problema, eu acho ótimo, né? Mas 5 minutos acho que tá um tamanho bom para a gente iniciar, né? Então, Qigong, a entrada dessa meditação, né? A meditação, e depois quando a gente terminar, eu farei alguns exercícios, alguns movimentos para a gente sair do estado meditativo, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos treinar a respiração. Vamos pensar assim, ó, você chegou em casa, está com a cabeça, a mente muito agitada. Vamos praticar alguns exercícios respiratórios para treinar também a capacidade pulmonar, né? O primeiro deles, muitos de vocês acho que já sabem, muitos de vocês já ouviram essa técnica, que é a respiração abdominal. Então eu espero que vocês todos estejam fazendo aí, agora é a nossa prática, tá? Coloquem a mão esquerda na região do seu estômago. Você fará a respiração abdominal. O que seria a respiração abdominal? O abdômen, a barriga, ela vai para frente e o ar entra, né? Porque na verdade essa é uma respiração natural, é a respiração abdominal. Quando a gente vai crescendo, vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa respiração de baixo e vai ficando só com a respiração curta aqui, ó. Óbvio, né? Menos oxigênio e, enfim, somente o Shen não fica alimentado de ti, mas assim, esquecimentos, enfim, né? Então nós temos que voltar a aprender a respirar com o diafragma, que é a respiração que o bebê tem. Então eu vou baixar um pouquinho aqui, ó, só para quem quiser ver, olha. Então o que seria a respiração? Você vai colocar aqui, ó, e vai encher só só a parte de baixo, ó. Isso, tá vendo? É simples assim, ó. Então, empurra, desenvolvendo a musculatura, a barriga vai para fora, os pulmões enchem. Você ajuda a empurrar um pouquinho, se for o caso, e o ar sai. Vocês estão praticando, né? O ar sai. Sim, Jorge, é como para cantar. É isso mesmo, meu caro amigo. Isso. Agora, coloque a mão direita no coração.
na altura do coração. E agora nós faremos a respiração completa. Olha, você começa lá embaixo, que desce pelo peito e depois vai para a barriga. Eu vou baixar de novo aqui para ficar claro. Ó. Continue fazendo, né? A respiração completa. Se quiser fechar os olhos, fiquem tranquilos que eu estou aqui e eu vou dar os comandos para a gente parar, tá? Se entregue. Lembre-se que eu falei lá, o impedimento é não se entregar à experiência e à racionalização. Isso, muito bom. Abram os olhos, quem estiver com os olhos fechados, né? Abram. Agora, você vai unir os dedos. Isso a gente pode fazer em pé também, tá? Quem quiser fazer em pé, pode fazer em pé. Só que você fica, os pés se afastam um pouco a largura dos seus ombros e os joelhos um pouco semi-flexionados, um pouquinho, né? Então vamos lá. Agora você vai inspirando da mesma maneira, pelo diafragma até o peito e vai elevando a mão, ó, e vai girar e alongar, ó, aqui em cima, ó. E desce expirando. Continue. Inspire. Gire a mão e as palmas ficam para o céu. Esse exercício chama sustentar o céu com as mãos. Desça, vire as palmas para baixo, sempre com os dedos unidos. E continue fazendo o movimento. Esse exercício é excelente para atua no meridiano do estômago. Continue fazendo. Vá trazendo a mente para o seu corpo. Sempre coordenando a respiração com o movimento. Porque quando você está descendo aqui, você está expirando, expirando, expirando devagarinho, expirando até chegar aqui embaixo, sem ar. Aí você para um pouquinho, aí sobe inspirando, vai controlando a entrada do ar. Né? A respiração tem que ser lenta, vai controlando, ó, até chegar aqui em cima. Desce, expirando. Inspirando, a última vez, bem lenta, respiração completa. Muito bom. No terceiro exercício, você vai levar o braço esquerdo na lateral e você vai inspirando, trazendo o dorso da mão perto do seu rosto, ó, flexionando o cotovelo. E expirando, você empurra. O movimento é bem lento, ó. Inspiro, trago o dorso da minha mão perto do meu rosto. Expiro, empurro. Para os músicos que estão assistindo aqui, esse exercício é excelente para evitar tendinite, dores
cotovelos, né? O músico força muito essa região. Eu mesmo tive um problema seríssimo por tocar a harpa, né? E esse exercício foi um dos que me ajudou bastante. Traga o dorso da mão perto do rosto, inspirando, empurra, expirando. Continue fazendo. Cuidado para não tensionar muito o ombro aqui, ó. Né? Não tensione o ombro. A última vez com esse braço. Baixou. O outro braço agora. Inspira, olhando para a mão, empurra, expirando. Inspira, expira. Expira. Concentre-se no movimento, não perca o foco. Inspirando, expirando. Isso, a última vez, abaixa o braço. Muito bom. Um outro exercício também. Você vai, a mão direita com a palma virada para cima. Você vai empurrar, girar a palma, como você fez naquele primeiro, né? Só que a de baixo fica com a palma para baixo. Enquanto essa estende e estica lá em cima, essa vai empurrar a terra. Então, você empurrar o céu e a terra. Então, você está inspirando, ó. Inspira, expira, descendo e inverte a mão. É a esquerda que vai empurrar o céu agora. E a direita vai empurrar a terra. Expira quando desce. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Esse exercício chama-se empurrar o céu e a terra. Isso. Agora descendo o braço e parando. Ótimo. Muito bom. Nesse momento, eu já acredito que se vocês estão fazendo, alguma coisa já aconteceu aí em suas mentes, né? Vocês devem estar um pouquinho mais calmo e já a musculatura do corpo já está um pouco mais assim, flexível. Lembre-se que a gente tem que ficar parado numa postura para meditar, certo? Vamos passar para a meditação agora. Como que vai funcionar? Esse aqui é um jarro tibetano. Vou desligar o som aqui um pouquinho. E eu vou tocar 7 vezes o jarro. A cada toque, vocês farão uma inspiração, uma expiração completa. Certo? 7 vezes. Na 7ª vez, eu toco 3 vezes. E aí vocês fecham os olhos. Não esqueçam de pôr a língua no céu da boca. A coluna ereta, pescoço alinhado. Né? E uma postura confortável. E vão fechar os olhos e observar o ar que você respira. Nada mais do que isso. Observe o ar entrando e o ar saindo. Vocês verão que a mente às vezes não dá trégua, né? Mas você vai simplesmente observando o ar entrar e saindo e observando os pensamentos. O pensamento vem, ele vai embora. Só que vem outro.
Lembra que a história que eu falei do vazio, né? O pensamento vem outro, vem em seguida, mas entre um pensamento e outro tem um vazio, a gente tem que conseguir entrar ali. A gente vai conseguir agora, mas a gente tem que entrar naquele vazio. Quando um pensamento tiver muito muito difícil de sair, você concentra mais ainda na sua respiração, tá? Depois de 5 minutinhos, eu vou tocar o gongo, o jarro, tibetano, 3 vezes. Vocês não abram os olhos ainda, que eu vou comandar alguns exercícios para a gente sair do estado de relaxamento, estado de meditação, desculpe. Então vamos lá. Sente-se numa maneira confortável. Fechem os olhos e vou tocar 7 vezes o jarro tibetano. A cada toque, uma respiração completa. Observe o ar que você respira. Fique com os olhos fechados. As mãos podem ficar sobre as pernas ou sobre os joelhos. Observe o ar que você respira. Não se prenda aos pensamentos. O pensamento vem, você observa e deixa ele ir embora. Não se preocupe com as horas, que eu avisarei no momento de sair. Se entregue à experiência. Observe o ar que você respira.
sem diálogos mentais. Traga a mente para o corpo. Cuidado com a postura. Coluna reta. Observe os seus pensamentos. Observe o ar que você respira. Observe o ar que você respira. Não abra os olhos ainda. Faça movimentos com seu tronco para frente e para trás. O tronco vai para frente, para trás. Vai para os lados, lado esquerdo, lado direito. Balance o tronco um pouco. Faça círculos da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Isso, centraliza, para. Agora esfregue as palmas das mãos, coloque sobre os olhos e lentamente abra os olhos. Lentamente abra os olhos.
abrir os olhos, faça uma massagem no rosto e no pescoço. Faça uma massagem na cabeça, massageie. Isso. Agora estenda o seu braço direito e você vai com a mão esquerda fazer uma massagem do lado de fora do braço, subindo pelo lado de dentro. Né? Então, o lado de fora, subindo pelo lado de dentro. Isso. Agora estenda o outro braço e faça a mesma coisa. Massagem do lado, subindo do lado de fora e descendo pelo lado de dentro. Isso. Agora espreguiça um pouquinho, olha, faça o movimento que o seu corpo pedir. O que o seu corpo pedir, você faz. Gira o pescoço, balance um pouco. Muito bom. Então nós fizemos 5 minutos. Fizemos um aquecimento, podemos dizer assim, né, com Qigong, e fizemos 5 minutinhos. E agora você está pronto para levantar e ir para o seu trabalho, se for de manhã, ou ficar com a sua família. Né? Você está com um estado mental diferente agora. Eu espero que talvez algumas pessoas pela primeira vez, pela atenção de aprender, né? Mas quando isso que nós fizemos ficar automático, você entra num estado assim, meditativo muito mais rápido. Né? Bom, nós chegamos ao fim então, e eu queria terminar lendo um poema de Rainer Maria Rilke, que esse poema acho que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando agora. Tudo é uma gestação e depois um parto. Deixar que cada impressão e cada germe de sentimento chegue à realização plena no ser, na obscuridade, no inexprimível, no inconsciente, para além da própria compreensão, e esperar com profunda humildade e paciência o momento do nascimento de uma nova realidade. Rainer Maria Rilke. Então é isso que eu desejo para todos nós, nesse momento que nós estamos passando agora, que uma nova realidade surja de tudo isso, e treinem meditação, Qigong, Tai Chi Chuan, Yoga, enfim, façam alguma coisa que a mente de vocês possam se fortalecer, que a mente possa se fortalecer, para a gente passar por esse período que nós estamos passando agora. Eu agradeço a presença de todos vocês, e quem quiser deixar alguns comentários, na medida do possível, eu vou respondendo, né, vocês. Quem quiser, eu tenho um grupo que são práticas terapêuticas chinesas. Quem quiser pedir para entrar no grupo, por favor, façam isso, que lá nesse grupo eu posto vídeos, posto textos, enfim. E eu espero que a gente tenha outros encontros aí. Se vocês quiserem, nós podemos fazer mais alguns encontros, tá? Basta, se vocês acharem legal, que podemos ter outros encontros, mandem uma mensagem para mim. Então, muito obrigado a vocês, boa noite e fiquem em paz.